Olá, queridos! Eu sou Letícia, diretora pedagógica da Kairos Consultoria Educacional, e hoje nós trabalharemos com o estudo das consoantes regulares e irregulares apresentado no nosso material de linguagem 3+, recém-lançado pela Kairos. Como já fizemos nos vídeos anteriores, continuaremos abordando algumas ideias sobre a utilização do nosso material. Como bem defendiam os nossos irmãos reformadores, as crianças devem aprender a ler para que possam ler livremente a Escritura Sagrada, sem que tenhamos que rebaixar a linguagem da Bíblia com versões que empobrecem a beleza estética do texto, assim como modificam o sentido original da mensagem escrita, produzindo algumas vezes verdadeiras heresias. Seja muito cuidadoso com o que tem sido oferecido como leitura para as crianças, principalmente Bíblias infantis. Leia as histórias antes de contá-las, até mesmo antes de comprá-las, se for possível. Como já disse outrora, as crianças devem estar imersas no mundo da leitura, mas alimentando a sua alma e o imaginário com o que é verdadeiro, belo, bom e justo. Para o estudo das consoantes, vamos tomar como referência a letra J, que é uma consoante regular, pois ela apresenta apenas um som. Começaremos com o estudo da biografia de Jonas, conhecido como profeta fujão. Lembre-se de ler a história com antecedência. Leia-a para a criança integralmente na Bíblia, dividindo-a em porções, se necessário. Estimule-a a recontar a história com suas próprias palavras. Em seguida, trabalhe a memorização do versículo-chave. Ensine o significado das palavras-chave para a criança e incentive-a a utilizar a palavra em contextos diferentes. Apresente alguns antônimos da palavra também. Lembre-se que isso ajudará a construir o capital lexical da criança. Você pode imprimir a palavra-chave e deixá-la exposta em algum lugar visível para recorrer a ela em diversas circunstâncias do cotidiano, como pode ser o caso da palavra-chave dessa história, arrependimento. Aplique-a sempre que necessário com a criança. Através dos tópicos enredo da história e caráter do personagem, ajude a criança a relembrar alguns detalhes importantes narrados. No caso da história de Jonas, relembre o nome do personagem, a ordem dada por Deus, a decisão de fugir para outro lugar, a consequência por sua escolha pecaminosa de desobediência, a quantidade de dias passados dentro do peixe, o seu arrependimento, o milagre realizado por Deus e o cumprimento da ordem dada. Ajude a criança a aplicar o que foi estudado à sua própria vida. O estudo de biografias é muito inspirador nesse sentido. É muito importante que a criança aprenda determinado conteúdo e seja incentivada a colocá-lo em prática através do serviço, na medida de seu entendimento, é claro. O conhecimento por si só produz arrogância. Devemos ensinar as crianças a servirem desde cedo aos seus pais, irmãos, avós, amigos, a igreja, a sua pátria. No estudo da biografia de Jonas, por exemplo, podemos ressaltar a necessidade de que países que não conhecem ao Senhor sejam evangelizados e incentivar as crianças a orarem por essas nações, a orarem por cristãos perseguidos em diversos países do mundo, assim como a orarem pela nossa nação, o Brasil. Além de produzir amor no coração das crianças pelo Senhor, pelas nações e pelos povos do mundo, ainda incentivaremos o desenvolvimento de sua oralidade ao conduzi-las em oração. No Vamos Fazer Arte, observe com antecedência qual material que será utilizado nessa atividade. Sugerimos a utilização de tinta guache, areia, barbante, algodão, lã, papel crepom, entre outros. Mas fique à vontade para usar sua criatividade com a criança. No processo de alfabetização numa visão clássica, nós devemos partir da unidade menor para maior, do som da letra para a união de sons das diferentes letras, formando assim a palavra. Precisamos ensinar a relação entre o fonema e o grafema, ou seja, a relação entre o sinal, a letra,
e o significado, o som da letra. É necessário que as crianças aprendam a regra de uso de cada letra e suas variações, de maneira que estarão plenamente capacitadas para ler palavras nunca vistas antes e não limitando-as a apenas reconhecerem palavras dentro de determinados contextos. A consciência lexical é a consciência do significado das palavras e a capacidade de utilizá-las de forma adequada dentro do contexto de comunicação oral ou escrita. A consciência fonológica envolve consciência de frases, palavras, sílabas, rimas, aliterações e fonemas. É necessário desenvolver a consciência de que as palavras estão ligadas aos seus sons, não às coisas. As consoantes são letras que representam sons emitidos com o auxílio da articulação entre lábios, língua e dentes. Em nosso material, não seguiremos o estudo das consoantes pela ordem alfabética. Primeiramente, apresentaremos às crianças as consoantes que representam apenas um som, que são V, F, J, T, D, B, P e K, conhecidas como consoantes regulares. Em seguida, prosseguiremos com o estudo das consoantes irregulares, que possuem mais de um som ou fonema, as quais são C, G, M, N, R, S, X, W e Z. O som dessas consoantes dependerá do contexto em que elas se encontrem. Por fim, ensinaremos a letra H, que não possui som, e os dígrafos CH, LH e NH. Com a finalidade de se aprofundar no estudo teórico e prático do método fônico, gostaria de fazer a indicação de um material que tem sido referência para nossos estudos. A apostila Introdução à Alfabetização Fônica, escrita pela doutora Inês Borges, que tem se dedicado a estudar com profundidade a educação brasileira, tendo escrito diversos livros de extrema relevância sobre a temática. Você pode encontrar esse material, entre outros também muito relevantes, no site da ANDAPEF, Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. O material de linguagem 3+, da Kairos, encontra-se disponível na descrição desse vídeo e no link da bio em nosso Instagram, onde você também pode encontrar alguns materiais disponibilizados gratuitamente. Inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Deus abençoe vocês!